Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também nossos amados, preciosos irmãos através da internet. É um prazer, mais uma vez, ver cada irmão firme na presença de Deus. Amém? Tanto aqui na igreja, quanto também nossos irmãos na audiência, através da internet, né? Que Deus abençoe e recompense a cada um no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura será em Isaías, capítulo 53, versículo 1. Nesta noite, vamos falar sobre o tema: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Querido e amado Pai Celestial, no Teu precioso nome, Senhor, estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz e valorizarmos a pregação da palavra, Senhor. Valorizarmos os conselhos do Senhor. Valorizarmos as correções do Senhor. Valorizarmos a revelação que o Senhor já deu, Pai. Ajuda-nos a cada um de nós ter nossos corações abertos para darmos créditos, crermos e obedecermos a Tua palavra no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Dar crédito simplesmente é dar valor, né? Aqui, Isaías 53, versículo 1, faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu valor à nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Muitas vezes Deus fala e as pessoas não ouvem. Por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Quem tem ouvidos, dê crédito à palavra de Deus. Dê valor àquilo que é pregado, por mais simples que seja a mensagem, ou o homem que está trazendo a mensagem, mas é a palavra de Deus, é a voz do Espírito Santo. Mas quem pode dar crédito? Quem pode crer no que é pregado no dia? Quem pode crer e obedecer a palavra de Deus? Porque muitas pessoas ouvem a palavra, mas quantos dão crédito? Quantos seguem fielmente aquilo que é ensinado, que é pregado? Quem pode dar crédito à palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas, elas ouvem a mensagem, ouvem a pregação, gostam, né? Isto mostra que aquela pessoa, ela é simplesmente um simpatizante da pregação, da mensagem, mas se ela não obedece, mostra que ela não deu crédito. Deus falou com ela, Deus falou com você, e você não deu crédito, você não deu atenção, você não valorizou aquela mensagem que você ouviu. Então nós precisamos entender, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Então aqui Isaías, o próprio profeta Isaías, quem deu crédito à mensagem do profeta? Isaías. O que adianta Deus levantar um profeta vindicado por Deus, se você não dá crédito quando ele prega, se você não obedece quando ele prega, se você não crê quando ele prega, quando ele fala? O que adianta Deus levantar um pastor? A igreja tem um pastor, se aquela igreja não ouve aquele pastor.
A igreja muitas vezes escuta, mas não ouve. Ela não dá crédito, né? É uma igreja simpatizante. Aquele irmão, aquela irmã, é apenas simpatizantes. É por ter uma igreja apenas, né? É por ter um lugar para ir apenas. Mas Deus levanta um ministério. Deus levanta um pastor para poder. O pastor, ele é colocado na igreja para doutrinar a igreja. É colocado ali para colocar aquele irmão no lugar, colocar aquela irmã no lugar, no caminho do Senhor, né? O pastor não é só para açoitar a igreja, mas o pastor é para corrigir com amor, né? E a palavra vem para isto, para corrigir aquele irmão, aquela irmã que está desviando um pouquinho do caminho, aquele irmão que está desviando um pouquinho do caminho. Então, Deus coloca aquele pastor, aquele ministério ali para trazer aquele irmão de volta. E a pregação da palavra é para isto, né? A pregação da palavra é o momento que você tem para ouvir Deus. Você tem que crer que o homem que você ouve é usado por Deus. Senão você não adianta, se você não dá crédito para aquela pregação, porque você não crê que aquele homem é usado por Deus. Você não crê que aquele profeta é usado por Deus. E aqui Isaías, ele é muito claro, né? Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? O que adianta nós pregar? As pessoas não escutam, as pessoas não ouvem, não obedecem, não crê. Quem deu crédito à mensagem de Isaías? Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir. Profeta Isaías, Isaías 61, versículo 1, metade do versículo 2. Quando Jesus, lá em São Lucas, entrou no templo e tomou ali o pergaminho de Isaías, e abriu no capítulo 61, e leu o versículo 1, que Isaías profetizou, 700 anos antes de Jesus, Jesus tomou aquele pergaminho lá no seu dia, abriu diante da congregação, leu Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim. Quem deu crédito à pregação de Jesus? Quem acreditou? Quando Jesus estava ali diante daquela audiência, diante daqueles eruditos, diante daquela igreja, diante daqueles saduceus, fariseus, quem deu crédito à pregação de Jesus? Quem era Jesus? Deus feito carne. Deus conosco, Emanuel. Deus estava na terra pregando a palavra, sua própria palavra. A palavra pregando a palavra. Mas quando Jesus estava ali mostrando para eles a escritura do dia, o Espírito do Senhor é sobre mim, mostrando para aqueles irmãos, aqueles judeus. Mas eles não deram crédito. Eles não puderam crer. A própria palavra de Deus diz, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por quê? Eles não deram crédito, os judeus não deram crédito, meus irmãos. Os judeus não puderam crer na pregação da palavra que Jesus estava pregando no seu dia, mostrando as escrituras do dia. Então, Deus muitas vezes traz aquela pregação mostrando o cumprimento do dia. E Jesus, então, ali lendo o versículo 1, a pregoar, versículo 2, de Isaías 61, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isto quer dizer, Jesus estava pregando, a pregoar, pregando para eles. O Espírito do Senhor é sobre mim, para que eu possa pregar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, aquele ano que Jesus estava na terra, era o ano aceitável do Senhor. Aonde os coxos andariam, cegos veriam, surdos ouviriam, meus irmãos. Aonde era pregada a salvação, a graça. Mas quando ele veio no seu dia,
Quem deu crédito à pregação de Jesus? É assim, meus irmãos. Quem deu crédito? Isaías já tinha profetizado. Quem deu crédito à pregação de Jesus? Quem deu crédito à pregação de Isaías? 53. E a quem se manifestou o braço do Senhor? E a quem se manifestou a palavra do Senhor? Quem recebeu a palavra do Senhor? Eles não puderam receber o ano aceitável do Senhor, meu irmão. Eles não puderam receber graça. Eles estavam na lei, e Deus trouxe graça, e eles não puderam receber graça, porque eles não puderam receber a palavra que cumpre no seu dia. Eles não deram crédito, não deram valor. Mas por que não deram valor? Por que as pessoas não dão valor à pregação? Por que as pessoas não podem crer, obedecer, ouvir uma palavra e crer que aquela palavra é de Deus, para te corrigir, para te abençoar, para te revelar? Jesus então ali fechou o livro, Isaías 61, olhou para aqueles irmãos ali, fariseus, saduceus, e pregou para eles, e disse: hoje, diante dos vossos olhos. Ah, meus irmãos, pensa para você ver, que pregação foi aquela? Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E hoje, diante dos vossos olhos, tem se cumprido estas Escrituras. Sabe o que eles fizeram? Colocaram Jesus para fora. Eles não deram crédito à pregação de Jesus. E eles rejeitaram a pregação de Jesus. Quanto mais não vão rejeitar minha pregação? Né? É assim cada homem de Deus. Muitas vezes, a pregação que é para corrigir, a pregação que é para salvar, a pessoa não recebe aquela pregação. Ela não recebe o braço do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Né? A quem se manifestou o braço do Senhor, a quem se manifestou a misericórdia do Senhor, as pessoas não recebem. E aquela pregação que veio para ser o ano aceitável do Senhor, se torna em juízo, se torna no dia da vingança. Por quê? Porque a pessoa não aceitou, ela não deu crédito à pregação, ela não dá crédito à palavra. As pessoas não dão crédito, elas não acreditam, meus irmãos, elas não obedecem, elas não creem. Né? Agora, por que eles não creram? Por que não creram em Jesus? Que pregação maravilhosa, mostrando a Escritura que cumpre num dia. Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza. Por que não deram crédito? Porque não estava vestido como um sumo sacerdote? Porque não tinha beleza? É Isaías que está profetizando aqui. Eles não deram crédito à pregação de Jesus, meus irmãos, porque ele não tinha beleza nem formosura, ele não tinha aparência, ele não estava ali como um grande erudito, como um grande teólogo, como um grande pregador, mas ele era como uma terra, uma raiz que subia numa terra seca, uma raiz numa terra seca, um rosto cheio de rugas, raiz, rugas, uma pele seca. A profecia de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Como raiz de uma terra seca, como rugas numa pele seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele,
Não havia boa aparência. As pessoas às vezes não dão crédito, porque não tem boa aparência. Porque aquele pregador é um pastor jovem? Ou porque não estudou? Não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Quem deu crédito à pregação de Jesus? Era desprezado. Ele foi desprezado. Ele foi desprezado. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como onde que os homens escondiam o rosto, não queriam estar aonde Jesus estava. As pessoas não queriam estar perto de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E não fizemos dele caso algum. Isaías profetizando 700 anos. Que o Messias viria e que o Messias seria rejeitado. Que as pessoas não dariam valor às suas palavras de vida eterna. E como onde que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. As pessoas não dão crédito, meus irmãos, a pregação, cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua forma de entender. Cada membro tem sua forma de entender. Não precisa da pregação da palavra. É do jeito que ele entende, é do jeito da sua cabeça. Por isso que as pessoas não dão crédito. Elas acham que estão certas, mesmo ouvindo a palavra dizer que estão erradas. Elas têm justificativas, elas têm razões para fazer o errado, para fazer isto, porque na cabeça delas elas não estão erradas, né? Cada um se desviava pelo seu caminho. Cada um se desvia. Por quê? Porque não dá crédito. As pessoas sofrem porque não dão crédito à palavra de Deus, não dão crédito à pregação da palavra. Por isso que as pessoas sofrem financeiramente. Não escuta, você pode pregar o tanto que você quiser, mostrando o caminho do Senhor, mas cada um delas se desvia pelo seu caminho. Você pode trazer uma palavra de Deus mostrando que você tem que andar por este caminho. Lance a rede do outro lado. Está lançando a rede do lado errado. E você pode pregar. As pessoas não entendem, as pessoas não ouvem, mas nunca aprendem. Quem dá crédito ao que nós pregamos, meu irmão? O que adianta pregar? Se vai servir simplesmente para juízo vosso, no dia do julgamento, aquela pregação, para você não ter escusa de que você nunca ouviu uma palavra da verdade, uma palavra de correção, uma palavra de amor para a sua alma. Agora, você não dá crédito, isso vai ser juízo para você. Quem deu crédito, quem dá valor ao que nós pregamos? Quem dá valor aos nossos conselhos? Às vezes as pessoas pedem conselho, você fala, a pessoa não te escuta, faz ao contrário. O que adianta ter pastor? Se a pessoa pede um conselho, se a pessoa pede uma oração e não crê, quem deu crédito à nossa pregação? Se cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Quem deu crédito à pregação de Jesus?
Quem deu crédito à pregação de Noé? Pensa, meus irmãos. Jesus pregou 3 anos e meio, né? Quem deu crédito à pregação de Jesus naquele dia? Anás não deu crédito, Caifás não deu crédito, os judeus não deram valor. Não deram valor, meus irmãos. Crucificaram ele, não ouviram suas palavras de vida eterna. Agora, e Noé que pregou 120 anos? Você já pensou? Deus levantar um profeta, um homem de Deus, para trazer salvação para aquela geração. E Noé pregar por toda a sua geração, toda a sua vida. Noé pregando, fazendo uma arca, e pregando para todas as pessoas que podia pregar, a palavra do dia, a mensagem do dia, todos os dias. Noé pregava para um, pregava para outro, mas no seu tempo, quem deu crédito à sua pregação? De que Deus iria terminar o mundo ali com água? Vocês pensam que é fácil pregar? Não é fácil pregar e não ser ouvido, não, meus irmãos. Ser rejeitado, ser desprezado. Noé foi rejeitado e desprezado por 120 anos. Por quê? Quem deu crédito? Quem deu valor? O que aconteceu? Aquelas pessoas morreram no dilúvio. Porque não deram valor à pregação. Noé ainda conseguiu colocar seus filhos para dentro, sua esposa para dentro, suas noras para dentro. Muitas vezes, Deus levanta um profeta, nem sua família é salva. Deus levanta um pastor, nem sua família é salva, nem seus filhos dá crédito ao que aquele pastor prega. Noé ainda conseguiu, pregou 120 anos, e conseguiu colocar seus filhos para dentro. E muitas vezes, meus irmãos, nossos filhos não dão crédito. É os filhos do profeta, é os filhos do pastor, não dá crédito. Você pode pregar, você pode ser duro, você pode falar a verdade, mas não escutam, mas não dão crédito, não dão valor, nunca aprendem o caminho do Senhor, querem andar pelos seus próprios caminhos. Nossa própria família. Você pode pregar, sua mãe não te dá crédito. Você pode pregar, seus parentes não dão crédito. Você pode pregar, seus filhos não dão crédito. Parece que não te escutam. É igual, muitas vezes, os jovens. Você vê por aí os jovens com esses fones de ouvido. Fone de ouvido. Você pode conversar com eles, eles não te escutam. Eles estão ouvindo outra coisa, você nem sabe o que estão ouvindo. E é assim que o diabo faz. Muitas vezes pessoas, você pode pregar a palavra, elas estão com fone do ouvido de Satanás. Que não escuta pai, não escuta mãe, não escuta pastor, não escuta profeta. Por quê? Estão com seus ouvidos tampados, meus irmãos. Você pode pregar o tanto que você quiser, você pode falar o tanto que você quiser, eles não escutam. Você já pensou se os filhos de Noé pregando 120 anos e falando todos os dias seus filhos, e os seus filhos com fone de ouvido tampando? Estariam mortos no dilúvio. 7 dias de desespero, depois que a porta da arca estava fechada. Não adiantava chorar, não adiantava pular, não adiantava gritar, espernear, lamentar. Estava fora, meu irmão. Foi selado por Deus. Noé selou por dentro, Deus selou por fora. Falta temor, falta dar valor à palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo num tempo semelhante aos dias de Noé. E quando der este arrebatamento, meus irmãos, não adianta filho chorar, mãe chorar, pai chorar, irmão chorar. Por que não deu crédito quando ouviu a palavra pregada? Você tem que dar crédito quando você ouve a palavra. Depois, choro e ranger de dentes. É o que diz a Bíblia.
choro e ranger de dentes. Por quê? Porque não dão atenção, não respeitam a palavra de Deus, a pregação. Ouvem, mas não te escuta, não aprende nunca. Quem deu crédito à mensagem do irmão Brana? As pessoas deram crédito no tempo do irmão Brana, meus irmãos. As pessoas deram crédito, primeira e segunda etapa. Aí todo mundo deu crédito, todo mundo queria irmão Brana, porque irmão Brana, cura divina, discernimento de espírito, primeira e segunda etapa, as pessoas dão crédito. Elas ouvem primeira e segunda etapa, no tempo do irmão Brana. Da mesma forma hoje, você pode ver, o povo da mensagem, eles dão crédito na primeira e segunda etapa, mas eles não dão crédito na terceira etapa. No tempo do irmão Brana, quem deu crédito ao que o irmão Brana revelou? Quem deu crédito ao que o irmão Brana disse no seu dia? O próprio irmão Brana veio falando com a sua esposa, deitados na cama ali, falando: querida, hoje tinha mais irmãs do cabelo cortado ainda. Por mais que se pregue, as irmãs ainda estão cortando cabelo. Tem horas que eu penso que eu tenho que parar de pregar sobre isso. Porque não adianta você pregar, as pessoas não dão crédito. Por mais que você prega, minhas irmãs, sobre vestimenta, você encontra as pessoas vestindo errado, as irmãs vestindo errado, cortando seus cabelos, pintando seus lábios, seus olhos, usando suas maquiagens, usando suas calças compridas. Os meus irmãos usando seus shorts, suas bermudas. O que adianta ouvir a palavra? Quem deu crédito à nossa pregação? Se não deu crédito à pregação de Jesus? Se não deram crédito à pregação de Noé? Irmão Brana mesmo disse: quanto mais eu prego sobre cabelo cortado, mais irmãs aparecem com cabelo cortado. Porque elas não dão crédito. A esposa do irmão Brana então falou para ele: Pio, então por que você não para de pregar? Olha aí, meus irmãos. Por que você não para de pregar então? Sobre santidade, santificação. Sobre ordem da igreja. Por que você não para de pregar? Sobre ordem na igreja, silêncio na igreja. Todos dentro do tabernáculo. Todos, irmãos, dentro do tabernáculo. Não lá fora. Não no banheiro. Banheiro é uma necessidade, urgência, irmãos. Não é toda hora nós irmos no banheiro. Você corta a sua adoração, mas quem dá crédito? Ficar mexendo no celular dentro da igreja? Quem deu crédito à nossa pregação quando o pastor Osmar pregou, para não ficar discutindo na internet, comentários na internet? Quem deu crédito à pregação do pastor Osmar? Se qualquer coisinha, qualquer motivo, os irmãos estão lá na internet discutindo. O que adianta pregar? O que adianta o pastor Osmar pregar? O que adianta nós pregarmos, falarmos? Se as pessoas continuam fazendo a mesma coisa, se as pessoas não corrigem, se as pessoas não dão valor, não dão atenção, não obedecem, não creem. E então a esposa do irmão Brana falou: Bill, então para de pregar. Para de pregar, ué. Aí o que o irmão Brana disse? O irmão Brana falou assim, presta atenção. Tem que ter uma voz para condenar o pecado. E vai ser esta voz que vai te condenar no dia do julgamento. Porque a pregação da palavra é para te corrigir, a pregação da palavra é para te salvar, é para te ajudar, é para te endireitar, é para você parar de sofrer. É para isso que Deus traz a pregação da palavra. Só que se você não dá crédito à pregação da palavra, meu irmão, minha irmã,
Então esta palavra, esta mesma palavra vai te encontrar no dia do juízo. Porque você não aceitou o braço do Senhor, a misericórdia do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor, a misericórdia do Senhor? Então você pode pregar doutrina o tanto que for. As doutrinas bíblicas. Se não está na Bíblia, você não creia. Simples. Se não, qualquer doutrina que você ouve deste púlpito, que você já ouviu, ou que você ouve, se não está na Bíblia, não creia. Mas se está, é pecado você não crer. Se tudo que foi pregado nesse púlpito, e tudo que é pregado nesse púlpito, está na palavra de Deus, é um pecado você não crer. Porque o mesmo trono de misericórdia é um trono de julgamento. O pastor Osmar teve muita direção, meus irmãos, em fazer esse púlpito branco, muita direção. Eu não sei o que significa, mas eu creio. Eu creio. O irmão Brana, na mensagem Deus em Simplicidade, 17 de março de 1963. Deus em Simplicidade. Irmão Brana, ele ia começar a pregar sobre os selos. Era a semana da revelação dos 7 selos. Amém? A primeira mensagem que o irmão Brana pregou, nessa série de mensagens dos selos, foi Deus em Simplicidade. Né? Ou Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma mensagem. Deus em Simplicidade, 17 de março de 63. Irmão Brana diz aqui, no parágrafo 109. Irmão Brana diz aqui, em outras palavras, se vocês deram crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Está vendo? A graça do Senhor foi manifestada. Você deu crédito à misericórdia do Senhor, o braço é estendido a você. Você tem misericórdia. Mas se você não dá crédito à mensagem, então você rejeita a misericórdia. Se você crê, você recebe a misericórdia. Se você não crê, não dar crédito, você rejeita a misericórdia. Em outras palavras, se vocês deram crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Está vendo? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Por que o irmão Brana estava pregando isso aqui antes dos selos, meus irmãos? Porque os selos eram a mensagem da hora, os selos era a terceira etapa. O irmão Brana já estava mostrando aqui quem vai dar crédito à mensagem da hora, quem vai dar crédito à terceira etapa, quem vai dar crédito aos 7 trovões revelados, quem deu crédito que o Cordeiro saiu do trono? Quando o irmão Brana pregou? Quem deu crédito sobre o novo nome? Primeiro selo, 132, que Jesus subiu com o novo nome. Quem deu crédito? Onde o irmão Brana diz, primeiro selo, 30, a era Laodiceia terminou. Quem deu crédito no seu dia? Quem deu crédito? Primeiro selo, 24, o Cordeiro saiu do trono. Quem deu crédito a essa mensagem, meus irmãos? Por que o irmão Brana está aqui em Deus Simplicidade, falando para a igreja? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se estendeu a mão do Senhor, o braço do Senhor? Quem deu crédito ao que o irmão Brana pregou? O Cordeiro se converteu em leão. Quem deu crédito? Quem creu? Quem? Lá no tabernáculo Brana Jeffersonville, Indiana. Quem creu? Quem deu crédito na terceira etapa lá nos Estados Unidos, meus irmãos? Eles não deram crédito. O tabernáculo Brana Jeffersonville não deu crédito. Os Estados Unidos não deram crédito.
a pregação da revelação da palavra, dos 7 selos. Eles não deram crédito à abertura da palavra. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quem deu crédito, meus irmãos? Mesmo o irmão Branham dizendo essas palavras, eles não prestaram atenção. Eles não conseguiram ver o Cordeiro sair do trono, a era terminar. O último eleito já entrou, o primeiro selo, 32. Quem deu crédito? Então o irmão Branham começou, a primeira mensagem que o irmão Branham pregou, Deus, simplicidade, o irmão Branham já estava trazendo essa mensagem que eu estou pregando hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? O que adianta Deus revelar os selos para uma nação e aquela nação não dar crédito? Foi o que Jesus fez no seu dia. Ele pregou a palavra para Israel, mas os seus não receberam. O irmão Branham revelou os 7 selos lá nos Estados Unidos, mas os americanos não deram crédito. Aí quando chega lá no 6º selo, nós estamos em Deus simplicidade. Quando nós chegamos lá no 6º selo, meus irmãos, parágrafo 399, o irmão Branham diz aqui, ó. Olha as perguntas do irmão Branham. No próprio 6º selo, o irmão Branham já estava mostrando aqui, irmão, eu queria que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Que alguém levantasse a mão e falasse, eu dou crédito, irmão Branham, no que você está pregando da terceira etapa. É isso que o irmão Branham queria, que alguém, eu espero que alguém levante e diga, eu vejo. Lá nos Estados Unidos, lá no Tabernáculo Branham, lá na sua igreja. Mas quem deu crédito ao que o irmão Branham revelou? Aí no 6º selo, parágrafo 399 e 400, o irmão Branham diz aqui, ó, olha as perguntas do irmão Branham. O 6º selo, meus irmãos, foi no sábado à noite. No domingo de manhã, que o irmão Branham pregou perguntas e respostas sobre os selos, o irmão Branham vem e diz, eu temo que vocês não estejam vendo o que tem acontecido nessa semana. Por isso que o irmão Branham fez perguntas e respostas sobre os selos, para saber se eles estavam vendo, para saber se eles estavam dando crédito à pregação daquela semana. Vocês gostaram do 6º selo? O irmão Branham tinha terminado de pregar o 6º selo. Aí no final da mensagem, o irmão Branham diz, vocês gostaram do 6º selo? A congregação diz amém. Não entenderam nada. Não entenderam, meu irmão. Não entenderam o que estava acontecendo naquela semana. Estão vendo onde está aberto agora? A congregação dizia, amém. As pessoas falam amém por falar, sem ver, sem ter luz, sem ter revelação, não está vendo nada. Só porque o pregador está perguntando, vocês estão vendo? Aí todo mundo, amém, e não está vendo nada do que estava acontecendo naquela semana. Não tinha visto nada do que o irmão Branham estava pregando, meus irmãos. Que aquilo era a terceira etapa. Que aquela semana era a revelação dos 7 trovões. Eles não estavam vendo nada. No 6º selo. Vocês acreditam nisto? Olha, 3 perguntas o irmão Branham fez. Vocês gostaram do 6º selo? Todo mundo, amém. Estão vendo onde está aberto agora? Amém. Vocês acreditam nisto? Amém. Ah, meus irmãos. Aí depois o irmão Branham vem lá no Perguntas e Respostas sobre os selos e fala, eu estou vendo, eu temo que vocês não estão vendo o que tem acontecido nesta semana. Eu estou percebendo que vocês não estão dando valor à terceira etapa.
Vocês deram valor primeira e segunda etapa, mas vocês não estão dando valor terceira etapa. As pessoas dão valor culto de cura divina, mas não dão valor a um culto da terceira etapa, de revelação da palavra de Deus. Parágrafo 400 disse, 400, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Está vendo? Creia na pregação, então o braço do Senhor é manifestado. O braço, a palavra de Deus é manifestada. Aí, meus irmãos, foi no sábado, né? Sexto selo foi no sábado. Domingo de manhã pegou perguntas e respostas sobre os selos. E já disse, né? Temo que vocês não estão vendo. De noite, irmão Branco pregou o sétimo selo. De noite, irmão Branco pregou o sétimo selo. E no sétimo selo, parágrafo 359, o irmão Branco diz aqui, louvado seja Deus. Todos estão entendendo bem? Outra pergunta. Quando o pregador começa a perguntar, porque ele está vendo que as pessoas não estão enxergando. Ele está vendo que as pessoas não estão dando crédito à pregação. A congregação diz amém. Todos creem? A congregação diz amém. Lembram-se de quando eu comecei? Deu simplicidade? Ele falando sobre quem deu crédito à nossa pregação? O Branco falando aqui, ó, lembram de quando eu comecei? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele revelou a vocês sua misericórdia, sua bondade, amém? Deus revelou para eles. Mas eles não deram crédito à revelação, à misericórdia. Por isso, irmão Brana disse, né? Eu queria que alguém levantasse e disse, eu vejo. Né? Porque, não, e se alguém levantar e disser, eu vejo, não rejeite. Porque o Senhor estendeu o braço a este. Os irmãos entendem, meus irmãos? Então, lá na América, eles não deram crédito à abertura da palavra. Aonde que apareceu um que deu crédito? No Brasil. 40 anos depois. Demorou 40 anos depois para Deus levantar um que pudesse falar, eu dou crédito à terceira etapa. Pastor Joaquim não deu crédito à terceira etapa. Esses pastores, primeira e segunda etapa, eles não deram crédito à terceira etapa, não deram. Eles não viam nada, meus irmãos. Mas Deus levantou um, chamado pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele levantou a mão e disse, eu vejo que o Cordeiro saiu do trono. Eu vejo que a era de Laodiceia terminou. Eu vejo que o último eleito já entrou. Eu vejo que o Cordeiro saiu do trono. Eu vejo que os 7 trovões foram revelados. Eu vejo que o 7º selo já se cumpriu. Eu vejo a segunda vinda do Senhor. Irmãos, foi a quem Deus estendeu o braço de misericórdia. Deus teve um, aonde Deus estendeu o seu braço. No tempo do irmão Brana, não tinha um. Quem deu crédito à terceira etapa? Na América, ninguém deu crédito. Quem deu crédito na terceira etapa, lá em Goiânia? Ninguém deu crédito. No Brasil, quem deu crédito à terceira etapa, lá em Chapecó? Ninguém deu crédito, meus irmãos. Mas Deus levantou um a quem se manifestou o braço do Senhor. E Deus trouxe esta mensagem através deste. Você vê o braço do Senhor através da mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa. É a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele viu na mensagem. E ele não foi perguntar para plenários de pastores. Ele leu na mensagem, 1 selo 24, o Cordeiro saiu do trono de intercessão. Ele não foi lá perguntar para a primeira e segunda etapa se ele podia pregar. Não, porque Deus estendeu o seu braço de misericórdia.
Deus encontrou um que deu crédito à mensagem, deu crédito à terceira etapa. Agora, vamos para o nosso tempo, né, meus irmãos? Quem deu crédito no que o pastor Osmar pregou? Fala para mim. Quem deu crédito? Todo mundo hoje crê que o Cordeiro está do trono, no nosso meio, né? Crê no ministério de João, até idolatra João. Eles até idolatram João. Agora, quem deu crédito quando o pastor Osmar disse: meus irmãos, se eu morrer antes do rapto, se eu partir antes do rapto, não permitam que esta doutrina permaneça no vosso meio, de achar que vocês têm que ouvir somente os meus CDs. Isto não é doutrina certa. Quem deu crédito que o pastor Osmar disse? A quem o Senhor estendeu o seu braço de misericórdia? Quem deu crédito? As pessoas não dão crédito, meus irmãos, elas não dão valor. Pastor pode falar que isto é doutrina errada, que elas não crê, porque elas não dão crédito, elas não dão valor, elas não dão atenção, elas estão com fone de ouvido. Fone de ouvido, é doutrina do aperto play. Está com fone de ouvido assim, ó. Um pastor de cada lado, pregando para eles, aperta o play, aperta o play. Um pastor de cada lado, pregando, é doutrina. Você pode mostrar o pastor Osmar pregando, ele não escuta mais. Você pode mostrar o próprio pastor Osmar, ministério de João, que Deus levantou para nós aqui em Franca, mostrando isto é doutrina errada, isto não é doutrina certa. Não faz diferença, por quê? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito ao que nós pregamos hoje, meu irmão? As pessoas não dão crédito, não. As pessoas não escutam a gente, não, meus irmãos. Você pode vir no púlpito, você pode gritar, você pode pregar, você pode mostrar parágrafo, você pode mostrar o pastor Osmar pregar, as pessoas não crê. Por quê? Porque elas já estão surdas para ouvirem a voz do Espírito Santo hoje. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, obrigado por mais esta mensagem, Pai. Ainda que para muitos não tem valor, Senhor, mas que o eleito possa dar valor, dar crédito à pregação do dia. No nome de Jesus Cristo. Amém.